Fala pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui novamente para trazer conteúdos bíblicos e teológicos que servirão para a edificação da sua vida espiritual e do seu ministério. Você sabia que a Igreja de Cristo está correndo um sério perigo? Você sabia que Satanás e seus demônios agem de maneira sutilmente para tentar destruir a igreja do Senhor? Sim, é sobre exatamente este assunto que nós estaremos nos debruçando sobre textos bíblicos para estudar a palavra de Deus, baseada nas lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto da CPAD. O tema deste trimestre é justamente isto: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos tocar uma vinhetinha aí de 10 segundos apenas, mas tempo suficiente para você clicar em inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que assim possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então toca a vinheta aí. Bom, vamos lá então. Nós vamos iniciar aqui falando deste tema, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, baseado na primeira lição da revista da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós temos um texto bíblico que será a base para o estudo de hoje. E este texto se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pois bem, nós temos aqui 4 tópicos nesta lição a serem estudados, e 4 tópicos que nós vamos ser bastante objetivos aqui na explicação desses 4 tópicos. No primeiro tópico, nós temos aqui a igreja sob ataque. Uma coisa é verdade: a igreja sempre foi e sempre será alvo de ataque do inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Então, o comentarista da lição, que é o pastor José Gonçalves, ele traz aqui, no primeiro tópico, uma abordagem de como Satanás age, e por que Satanás tem atacado, principalmente nesses últimos dias, a igreja de forma bastante severa. No primeiro subtópico, nós temos a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas de maneira, ou em escala exponencial. O comentarista ele diz assim: se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então vamos fazer um comentáriozinho aqui. É interessante a gente notar
que o próprio apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala sobre a batalha espiritual, versículos 10 em diante, o apóstolo Paulo, ele usa expressões que deixa claro que Satanás, ele é um estrategista, né? Satanás não age de maneira impensada, né? Ele age com estratégia, ele tem métodos, ele usa estratégias, planos de ações para tentar afetar ou destruir a igreja de Cristo, né? E sabendo disso, nós podemos ter plena convicção e certeza de que nos dias atuais, Satanás ele tem planejado ataques contra a igreja de Cristo, mas de maneira metódica, de maneira planejada, né? Usando estratégias e métodos. E quais são as estratégias que nós temos observado nos últimos dias com relação aos ataques de Satanás contra a igreja? Principalmente a sutileza nos seus planos de ações. Ou seja, é claro que Satanás ele não vai se apresentar à igreja de maneira óbvia ou clara, se apresentando. Vamos fazer aqui uma ilustração. Satanás não vai se apresentar à igreja com seus planos de ações, né, se transfigurando na aparência de um ser horrendo, com chifres, fedendo a enxofre, e talvez com um tridente nas suas mãos, né? Todo falando com uma voz assustadora e coisas assim. Não, ele não vai se apresentar dessa maneira, porque certamente ele não teria sucesso nos seus planos de ações. Então o que é que ele faz? Ele se apresenta de maneira sutil, né? Ele se apresenta de maneira em que não se perceba quais os seus verdadeiros objetivos e as suas intenções. Então, é isso que nós estamos enfrentando nos dias atuais, né? A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, buscando infiltrar-se na igreja através, principalmente, da normalização de comportamentos que são contrários aos princípios cristãos. Portanto, nesse trimestre, nós vamos falar de muita coisa relacionada à sutileza de Satanás nos seus ataques contra a igreja, como, por exemplo, a normalização do divórcio, né? O movimento dos desigrejados, a banalização da graça de Deus, e muitos outros assuntos que nós iremos estudar nesse trimestre, né? Que mostra que a igreja está sofrendo ataques constantes, né? No segundo ponto aqui do primeiro tópico, nós temos o alerta para o povo de Deus. Embora Satanás ele tenha seus planos e seus métodos de ataques contra a igreja do Senhor, uma coisa que nós podemos ter certeza é de que Deus ele sempre vai alertar a sua igreja contra esses ataques, para que a igreja esteja preparada aos ataques que Satanás e seus agentes oferecerá contra a igreja, né? Se nós olharmos para o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, nós vamos perceber Deus avisando, Deus alertando o seu povo, né, a nação de Israel, ou pessoas individualmente contra os ataques que eram feitos, né? E assim chegamos também no Novo Testamento, aonde nós temos aqui o texto que nós lemos de 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, né, alertando a igreja por intermédio do Espírito Santo, dizendo que o Espírito expressamente diz, né, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Nós temos aqui uma expressão interessante usada pelo texto, por Paulo no texto grego, né, que é a palavra retos, que foi traduzida como expressamente. E essa palavra, ela tem um significado, ou ela significa claramente, ou sem sombras de dúvidas, demonstrando que o Espírito Santo de Deus, assim como Deus fez no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus está alertando a igreja
contra os ataques nos finais dos tempos, os ataques de Satanás contra a igreja, né? Então, essa palavra, a palavra retos no grego, que foi traduzida por expressamente, indica que esses elementos de eventos futuro, eles foram ensinados claramente. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, tem nos alertado para ataques de Satanás contra a igreja, e assim então nós devemos estar devidamente preparados para todos esses ataques que estão sendo feitos contra a igreja, né? Terceiro ponto, o comentarista fala que a igreja está na reta final, ou seja, o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, fala que o Espírito expressamente, mostrando, mais uma vez, destacando aqui a ideia da palavra grega retos, dizendo que claramente, né, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, a expressão nos últimos tempos é uma referência aos últimos dias, né, aos últimos dias da igreja. Essa expressão, últimos tempos, ela é correlata de algumas expressões usadas também por Paulo e por Pedro em suas epístolas, né? Últimos tempos correlata a últimos dias. E que dias são esses, ou que tempos são esses? Biblicamente falando, nós sabemos que o Antigo Testamento já falava-se de últimos dias. O profeta Joel, por exemplo, profetizou no capítulo 2, versículo 28, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E quais são esses últimos dias então? Os últimos dias podemos dizer que compreende os dias desde a chegada do Messias, a sua manifestação na terra, até o dia em que ele há de arrebatar a sua igreja. Então, todo esse período que nós conhecemos como a era da igreja é o período que nós chamamos biblicamente de últimos tempos ou últimos dias. E assim então, se nós olharmos para os textos bíblicos do Novo Testamento, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Pedro utilizando essas expressões, trazendo-nos a ideia de que desde o primeiro século já tinha-se consciência de que nós estamos vivendo os últimos dias. Portanto, se eles que viveram há cerca de 2000 anos atrás já tinham convicção de que estavam vivendo nos últimos dias, imagine nós que estamos vivendo hoje, né, depois de quase 2000 anos, a era da igreja. Então, precisamos estarmos devidamente preparados para enfrentarmos todos os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor, né? Então, nesse primeiro tópico, é importante nós frisarmos que o ensino principal deste tópico é que a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final da igreja. Nós já vimos aqui que Satanás e seus demônios têm atacado a igreja de maneira bastante sutil, né? Agora é importante nós perguntarmos qual a natureza desses ataques de Satanás e seus demônios contra a igreja. Em que área ele atua com relação a esses ataques? Será que é um ataque físico, um ataque carnal? Obviamente que não, né? Então, para isso, nós temos aqui no segundo tópico o tema a natureza do ataque. Em primeiro lugar, precisamos entender que os ataques de Satanás são de natureza espiritual ou de natureza sobrenatural, né? Quando Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no texto que nós lemos aqui, no versículo 1, Paulo fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando Paulo usa a expressão dando ouvidos a espíritos enganadores, e depois ele usa a expressão a doutrinas de demônios, é óbvio que Paulo está mostrando que esses ataques possuem natureza espiritual, ou seja, são ataques contra
a igreja de Jesus Cristo de ordem sobrenatural ou espiritual, né? Assim, eu quero destacar a expressão que o comentarista usa na lição, dizendo que os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, ou seja, são demônios, né? É Satanás e seus demônios que atacam constantemente a igreja, né? Aí ele diz assim ainda: nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. Então, é no campo do sobrenatural ou da espiritualidade que Satanás e seus demônios têm desferido vários golpes de ataque contra a igreja do Senhor. E a igreja então precisa estar espiritualmente preparada para enfrentar esses ataques, né? Paulo confirma que esses ataques são espirituais quando ele escreve, mais uma vez recorrendo ao texto da batalha espiritual, lá em Efésios capítulo de número 6, né, versículo 10 em diante, onde Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e por aí vai, né? Paulo então deixa claro nas suas epístolas que os ataques de Satanás possuem uma natureza espiritual. Mas será que é só isso? Não. Existe mais uma esfera da natureza dos ataques de Satanás contra a igreja, que são ataques de ordem moral ou de natureza moral, né? O apóstolo Paulo, ele faz referências no texto que nós lemos a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas, né? Paulo diz lá no versículo de número 2, assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria mente. Satanás, ele usa pessoas, ou podemos até dizer que ele tem cauterizado, tem trabalhado para cauterizar a mente de pessoas, para que essas pessoas infiltradas nas igrejas possam desferir ataques de ordem moral ou de natureza moral contra a igreja do Senhor. Se nós olharmos para o contexto atual, nós já podemos contemplar com os nossos olhos denominações, igrejas ou pessoas que se dizem cristãs individualmente, que não têm mais o senso moral das coisas, perderam o senso da moralidade cristã, né? Vivem de maneira desordenada, desregrada, praticando atos de imoralidade, né? E ainda querem estar ou pertencer a uma instituição religiosa cristã. Então, nós precisamos entender que esses ataques de Satanás contra a igreja são tantos de ordem ou de natureza espiritual, quanto de natureza moral. E a igreja, mais uma vez eu digo que a igreja precisa estar preparada para enfrentar estes ataques. No campo da espiritualidade, a igreja precisa estar revestida do poder de Deus, né? A igreja precisa estar revestida da armadura de Deus para enfrentar, para resistir no campo da batalha. No campo da moralidade, a igreja precisa estar em alerta e precisa levantar a bandeira do evangelho, do verdadeiro evangelho de Cristo, e sempre defender os princípios da palavra de Deus, os princípios morais da palavra de Deus, e não abrir mão desses princípios, custe o que custar, né? A igreja não pode abrir brechas para que a imoralidade ou as imoralidades afetem a santidade da igreja, porque nós fomos chamados para ser santos como o Senhor é santo. Amém? Continuando aqui, nós já aprendemos que Satanás, ele ataca a igreja de maneira sutil, com as suas sutilezas. Nós já vimos que os ataques de Satanás são de duas naturezas, são de natureza espiritual e também de natureza moral. E agora nós precisamos nos perguntar quais as áreas dos ataques de Satanás
contra a igreja de Jesus Cristo, né? E aí nós temos o terceiro tópico, falando das esferas, das áreas de ataque de Satanás, né? Em primeiro lugar, precisamos entender que a esfera de ataque de Satanás, uma das esferas, é na área, no campo religioso, na área religiosa, né? Então, o apóstolo mostra que esses ataques de Satanás acontecem na esfera religiosa, né? Ou seja, os ataques de Satanás estão direcionadas objetivamente, diretamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso fica óbvio no texto que nós lemos de 1 Timóteo 4, 1 até o 5, né? Quando Paulo fala que alguns apostatarão da fé, né? No primeiro versículo do capítulo 4, nós vemos isso. Então não há dúvidas de que Paulo ele está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. A palavra apostasia significa justamente o abandono da fé, né? É o ato de se desviar, é o ato de cair da fé, cair da graça. E assim, então, o apóstolo Paulo fala que alguns apostatarão da fé. O apóstolo Paulo está deixando claro, quando ele fala de pessoas se desviando, de pessoas caindo da fé, então ele deixa claro que os ataques do diabo contra a igreja envolvem essa esfera da religiosidade. A vontade de Satanás é que o homem ele deixe de lado a sua fé e ele abandone esta fé, né, caia da graça e esteja dominado por ele, né? O comentarista, eu quero destacar algumas frases dele aqui que eu achei interessante. Uma coisa que acontece e que é muito patente aos nossos olhos é que geralmente essas pessoas que se afastam, que se apostatam da fé, depois são usadas por Satanás como inimigos da fé, como inimigos da igreja, né? Passam a atacar a igreja publicamente, a desferir golpes baixos contra a igreja. E aí o comentarista ele fala assim, olha, não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já labutaram em suas trincheiras. São pessoas que já fizeram parte do exército da igreja do Senhor. E depois de cair da fé, de apostatar da fé, agora eles são inimigos. Eles estão do outro lado lutando agora contra a igreja e trazem grandes escândalos para a fé cristã, né? Infelizmente, isso é uma verdade, isso é um fato que nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas além da esfera religiosa, os ataques de Satanás também acontecem na esfera social. Ou seja, o apóstolo Paulo fala aqui no texto de 1 Timóteo capítulo 4, de homens que proíbem o casamento, né? Proíbem o casamento. Então, aqui nós temos a ideia de que pessoas usadas por Satanás para lutarem contra a ideia de família, como a instituição chamada família, que foi uma instituição criada diretamente por Deus, né? Essa ideia é uma obra do diabo opondo-se à família tradicional, né? E por que o diabo tem tanta raiva ou tanto ódio das famílias, né? Por que ele tenta de todas as maneiras destruir as famílias? Porque uma família fraca vai resultar numa igreja fraca, né? Pelo contrário, também é verdade, famílias fortes resultam em igrejas fortes. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que tem problemas familiares e ela vem para a igreja, geralmente essas pessoas também promoverão problemas na igreja. As famílias que mais dão trabalho nas igrejas, isso no dia a dia pastoral, né? Quem é pastor e está me assistindo sabe disso. Uma das coisas que mais facilmente nós, na nossa atividade pastoral, nós percebemos
é que famílias desestruturadas, né, famílias problemáticas, também geram membros na igreja problemáticos, né? Também trazem muitos problemas para a igreja. Um filho, por exemplo, que foi criado sem um lar estruturado, sem o amor dos pais, sem ensinamento cristão dentro de casa, serão jovens, adolescentes problemáticos nas igrejas, né? Rebeldes, e trarão muitos problemas. Mas não só os filhos, os próprios pais, que também são problemáticos, casamentos desestruturados, promoverão também, né, uma igreja desestruturada. Então, Satanás sabe disso, ele sabe que se ele enfraquecer as famílias, né, ele enfraquecerá a igreja, porque famílias fortes produz igrejas fortes, famílias fracas resultam em igrejas também fracas, tá? Então, essas são as duas esferas dos ataques de Satanás. Ele ataca a área, né, a área religiosa, e ele também ataca a área social. Amém? Estamos chegando ao final do nosso estudo e já aprendemos no primeiro tópico que Satanás tem atacado nestes últimos tempos, ou seja, na era da igreja, a igreja de maneira sutil, né? Os seus ataques são sutis, são metódicos, são estratégicos. E também no segundo tópico nós aprendemos que a natureza dos ataques de Satanás abrangem a área tanto espiritual quanto a área moral, e nós aprendemos também no terceiro tópico as esferas de ataque de Satanás. Satanás ataca tanto na esfera religiosa quanto também na esfera familiar, né? Ou na esfera social. E agora, no último tópico, nós vamos falar da igreja que é protegida pelo Senhor, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós temos aqui, no quarto tópico, a apresentação de duas armas que a igreja tem à sua disposição para enfrentar com sucesso os ataques e as sutilezas de Satanás contra a igreja. E quais são essas armas? Bom, no primeiro ponto do último tópico, do quarto tópico, nós temos aqui a arma que é a palavra, a exposição da palavra de Deus. Com relação à palavra de Deus, nós precisamos entender que a igreja precisa aprender a valorizar a exposição bíblica nos seus cultos, nos seus trabalhos, na liturgia de culto, né? A palavra precisa tomar o seu devido lugar, precisa ser valorizada, né? Coisa que muitas vezes nós vemos muitas igrejas, muitas congregações ou denominações pecarem nesse aspecto, né? Às vezes dá-se mais valor a muitas outras atividades na igreja e deixa de lado ou negligencia o momento da exposição da palavra de Deus. Então, uma igreja que quer ser saudável precisa ser uma igreja baseada, alicerçada na exposição da palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar os nossos momentos de encontros coletivos, os nossos cultos, para fazer uma exposição fiel, né? Uma exposição consistente e constante da palavra de Deus, né? Eu, como pastor, Deus tem colocado no meu coração para, nos nossos cultos da palavra, ou cultos de ensino, oferecer alimento sólido na palavra de Deus para a igreja. Então eu estou num projeto de ensinar a palavra de Deus à congregação expositivamente. Eu comecei no Evangelho de Mateus e estamos indo capítulo por capítulo estudando o Evangelho de Mateus. Acabando ele, seguiremos para o Evangelho de Marcos e assim sucessivamente. Todo o Novo Testamento, né, está no nosso projeto para nós fazermos a exposição da palavra de Deus, porque acreditamos que a igreja precisa estar bem alimentada pela palavra de Deus. Então,
a palavra de Deus é uma arma extraordinária para lutar nesse combate, nesse campo espiritual, nessa batalha espiritual. Os crentes precisam saber manejar corretamente a palavra de Deus. E a segunda arma que é apresentada aqui na lição é a oração, né? A igreja precisa estar debaixo de orações, né? A igreja precisa estar orando. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver que a igreja enfrentou muitas oposições e muitos ataques, a igreja primitiva, a igreja apostólica, né? Sim, mas elas foram vencidas. E como? Através da oração, muitas delas através da oração. Só para fazer menção de pelo menos um caso aqui, né? Nós temos aquela passagem em Atos, onde a Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes intencionava matá-lo, né? Mas a Bíblia diz que a igreja orava constantemente por Pedro, até que o anjo foi lá, né, durante a noite, visitou Pedro na prisão, libertou das prisões e colocou para fora da prisão. Então ali nós vemos a importância da oração, né, do ministério da oração na igreja, para que a igreja esteja apta a enfrentar e vencer as batalhas contra as armadilhas de Satanás. Já pensou? Naquele momento importante da história da igreja, o apóstolo Pedro já ser morto, né? Não era o momento ainda, né? Deus ainda tinha coisas na vida e no ministério de Pedro junto à igreja apostólica, a igreja primitiva. Então a igreja estava orando por Pedro, e esta cobertura de oração fez com que Pedro fosse liberto de maneira sobrenatural da prisão, né? Então a igreja precisa estar constantemente orando para enfrentar todos os ataques de Satanás contra ela, né? Nós precisamos orar pelas nossas igrejas, nós precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Amém? Então estamos encerrando esta aula de hoje, né, onde aprendemos sobre as sutilezas dos ataques de Satanás contra a igreja, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só precisa se conscientizar de que você está como igreja, como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja, nós, coletivamente ou individualmente, estamos sob constante ataques de Satanás, e nos conscientizarmos dos ataques é importante para estarmos devidamente buscando preparo para lutarmos nessa batalha espiritual. Aqueles que não ainda entenderam que estão sob constante ataque, não entenderão que não há necessidade de estarem preparados para a batalha. Portanto, entenda, crente, você está sendo atacado pelas sutilezas de Satanás. Amém? Então que Deus te abençoe. Peço mais uma vez que você curta este vídeo, comente aí embaixo, traga o seu comentário, né? Compartilhe com alguém e se inscreva no canal, principalmente para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.